Bem-vinda, amada alma, a mais um episódio do podcast Algo Entre Nós. Porque tudo aquilo que tiver entre nós, a gente vai desfazer, transformar em laço para você conseguir atrair e também nutrir um amor real e recíproco. Acontece que hoje o episódio é peculiar. Eu vou passar o bastão para Vitória Vasconcelos, uma advogada maravilhosa que uma vez foi minha mentorada, sempre minha mentorada, eu guardo ela no meu coração, ela está aqui do meu lado. Vou passar o microfone para ela. Ela vai conduzir uma sessão de perguntas curiosas para Fê Girassol, que eu não faço a mínima ideia quais são. E eu vou deixar ela se apresentar. Antes disso, para quem não me conhece, quem está ouvindo Algo Entre Nós a primeira vez, eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis e mentora no programa Renovação, que são 7 semanas para as mulheres que estão presas no ciclo de frustrações amorosas começarem um novo relacionamento, se sentindo até que enfim verdadeiramente amadas e seguras. Então, bora que vamos, que eu tô animada. Vai, Vivi, se apresenta aí. Oi, gente. Sou tímida. Mentira, não é nada, sagitariana. Tá, um pouquinho às vezes, mas vou fazer umas perguntas pra Fê hoje, pra quem até não conhece ela, conhecer ela melhor, conhecer esse lado humano dela. E Fê, conta pra gente, até para suas mentoradas saberem quem é você, quem é a Fernanda Mello, quem é? Olha, legal você ter falado meu nome, porque as pessoas me perguntam se o meu sobrenome é Girassol. Eu ia amar se fosse, mas a realidade é que eu sou Fernanda Oliveira Mello, vim de família de descendência grega, um pouco espanhola, um pouco portuguesa. Sou de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Fui criada numa sociedade extremamente baseada em status quo, super, hiper, mega conservadora. Porém, Uberaba tem uma coisa interessante, porque tem muitas pessoas conservadoras, mas por outro lado também muitas bruxas. Mulheres bruxas são mulheres com intuição extremamente afinada, mulheres sensíveis, sensitivas, que usam a medicina da natureza para curar a alma e o corpo das outras pessoas. E é muito lindo porque eu tive a oportunidade de me mudar para São Paulo em 2017 para fazer o meu terceiro colegial. Fiz na Mobile e depois fiz faculdade. E quando eu voltei para Uberaba, eu já estava com a formação no Sagrado Feminino. Então, eu tive essa grande chance de poder voltar para minha cidade natal com sede de compartilhar os ensinamentos que eu tinha aprendido aqui em São Paulo, quer dizer, lá, né, porque agora eu tô morando em Florianópolis. E eu acredito que grande parte da minha vida hoje é regida pelas vontades da minha criança interior. Desde que eu era pequena, eu sempre era a pessoa que resolvia conflitos ou vidas amorosas das minhas amigas. A minha vida amorosa começou muito cedo, eu tinha 9 anos, eu fiquei apaixonada num menino lá da minha escola e eu fazia tudo pra ser vista e amada por ele. E quando não estava ocupada pensando num plano pra fazê-lo se apaixonar por mim cada dia mais, eu estava ajudando as minhas amigas a resolverem conflitos não só de relações amorosas, mas também de amizades. E fiz um tanto de gente beijar no cinema. Fui cupida de um monte de casal. E aí, assim, eu já estava no meu ofício de curtir esse ambiente, de promover relações saudáveis, sem nem saber, nunca ter racionalizado isso. Há pouco tempo que eu realmente virei essa chave e percebi como a minha história tá acontecendo devagarzinho dentro de mim desde a época da escola. Respondi sua pergunta? Respondeu. Agora me conta uma coisa. Como que... Tudo bem, você falou, né, que sempre teve ligada nesse meio de relacionamento, mas quando que foi? Qual que foi a sua virada de chave que você percebeu que o seu propósito, missão, intuito, chama como quiser, mas que era realmente ajudar mulheres a enxergarem o que é de fato um relacionamento saudável, um amor real e recíproco? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque foi
baseado na quantidade e intensidade do meu sofrimento com relacionamentos amorosos. Como eu citei na resposta da pergunta passada, eu tive um amor platônico praticamente desde os meus 9 anos e eu fiquei mais de 5 anos esperando esse menino querer ficar comigo de verdade pra me beijar. Então, começou daí. Eu não me sentia correspondida e eu achava que eu tinha que me provar boa o suficiente a todo momento pra ele me escolher, ou seja, o padrão da desvalorização correndo solto. E aí depois eu me apaixonei num outro moço lá da minha cidade que tinha um relacionamento muito esquisito, porque lá, eu falei pra Vi hoje mais cedo, amada alma, que era assim, Uberaba, se você não traía, você era careta esquisita. Ou esquisito, principalmente se você fosse homem. Então, era um relacionamento com muita desconfiança, com muita brincadeira sem graça. Esse meu ex-namorado falava pra mim assim, vai vendo, Fernanda, vai vendo, pra você ver o que eu vou fazer com você, sei lá o que, virar base de terrorismo. Era muito ruim isso, porque eu, de novo, me via insegura. Por mais que eu tinha, dessa vez, sido escolhida, eu não me sentia de verdade amada nem segura dentro do relacionamento. E depois, em São Paulo, eu tive vários outros relacionamentos em que eu me vi amando pessoas que não tinham capacidade de se abrir para receberem o meu amor de verdade, muito menos capacidade de me manifestarem um amor de uma forma saudável. Fui a pessoa que tentou salvar um monte de gente, atraía gente bipolar, atraía gente narcisista, atraía gente sociopata, atraía gente pra curar, porque eu achava que pra eu receber valorização, ou seja, receber amor de alguém, eu precisava me provar boa o suficiente, ou me provar expert em alguma coisa, ou até mesmo salvar a pessoa de alguma coisa ruim que ela tava na vida dela. Exemplo, uma vez eu fiquei com um belga no meu intercâmbio para Barcelona e o que mais me fez me interessar nele foi quando ele me disse que ele tinha desistido do amor porque a última namorada dele tinha o traído na cama dele com o melhor amigo. Então, ele estava completamente desiludido, não acreditava no amor, e eu fui lá tentar mostrar que o amor existe, né? Eu deveria estar recebendo no mínimo uns 500 mil pra isso, mas enfim, tava fazendo de graça mesmo, me quebrando a cara. Então, depois de tantos relacionamentos, inclusive com mulheres, eu tive, contando baixo, assim, agora que eu consigo me lembrar, uns 4 relacionamentos com mulheres em que eu sofri muito mais do que eu sofri nos relacionamentos com os homens. Isso é até interessante porque é um estereótipo que as pessoas fazem de relacionamento entre duas mulheres, do tipo, essa mulher tá com outra porque ela cansou de sofrer na mão do homem, né? E aí por isso que ela agora apelou pra ficar com mulher. Só que, gente, sinto muito. Coitado. Independente se é homem ou mulher, o ser humano que você se relaciona vai se relacionar com você a partir das feridas abertas. Então isso aconteceu comigo também. Não foi pelo fato de eu ficar com mulheres e assim, nem fiquei com elas fugindo dos homens, porque na verdade eu não tinha essa visão, como eu tô falando pra vocês agora, que eu tinha sofrido muito na mão dos caras. Pra mim isso era natural, porque todas as minhas amigas falavam de problemas assim, nas novelas eram assim, as séries eram assim. Então pra mim era um status normal de estar machucando / sendo machucada nos relacionamentos. E aí, quando eu comecei a ficar com mulheres, eu realmente vi o que é um sofrimento. O que é você, de fato, sentir uma dor no fundo do seu coração, de dilacerar. E aí foi essa dor que me fez procurar uma solução. E quando eu encontrei essa solução, e na verdade eu procurei, fiquei 8 anos fazendo terapias convencionais, holísticas, cursos online, vivências, me formei como a facilitadora de várias técnicas de autoconhecimento, de expansão da consciência, para tentar realmente me curar e curar outras mulheres. Mas foi de fato quando eu parei de buscar nessas outras vertentes que eu atraí uma pessoa que sabia exatamente o caminho, né? Consciência, decisão e ação, que eu digo que é o tripé de toda mudança irreversível. E o Jader Maia foi esse mestre que me guiou nesse caminho, de fato, para fora do fundo do poço dos relacionamentos. E quando ele me fez as perguntas, né, do meu passado, e eu comecei a perceber que eu tinha um modelo de amor, um monte de ferida aberta ali. Eu tava chamando abutres pra comerem a carne exposta das minhas feridas. Eu percebi que eu precisava ajudar muitas outras mulheres, porque eu nunca tinha encontrado uma mulher sadia nos relacionamentos.
Nunca. Então, foi isso. Aí que eu descobri e falei, se eu precisava tanto disso, me mudei, consegui atrair, estou nutrindo hoje, até hoje, inclusive, um amor real e recíproco, eu preciso contar para as outras mulheres. Justo. Muito bom, muito legal. E me conta uma coisa, quando você recebe os depoimentos das mulheres que estão curadas e vivendo relacionamentos recíprocos, verdadeiros e leves, o que você sente quando você recebe esses depoimentos, da gente ver que elas te marcam no Instagram ou vem te contar pessoalmente no WhatsApp, coisas pequenas, detalhes, né, que fazem toda a diferença. O que você sente? Olha, eu sempre arrepio, sempre me vem lágrimas nos olhos, eu sempre sinto uma expansão do meu cardíaco muito grande, uma alegria louca, assim, eu abro o sorriso de orelha a orelha, mando áudio gritando, às vezes a gente até estoura champanhe, dependendo do caso, tanto parece que é milagre, não, e logo depois que eu, festejo com essas mulheres, as boas notícias, muitas delas, inclusive eu tô atendendo cada vez mais mulheres com 50 a mais, e elas estão atraindo pessoas incríveis para a vida delas, sem precisar nem usarem aplicativos ou ficarem nas redes sociais, e isso é uma coisa impressionante. Então eu fico magnetizada pelo magnetismo dessas mulheres quando elas vêm me contar, e aí quando elas começam, a me agradecer diretamente, tem parte de mim que fala, Fernanda, aceita isso, porque é parte do seu processo de cura também, se sentir valorizada, se sentir validada, saber que você merece ser reconhecida, merece ser elogiada e que tá tudo bem. E é isso mesmo, né? Você é foda, incrível. E tem outra parte que eu falo assim, caraca, mas eu não fiz nada. Quem fez foi ela. Eu só ditei o caminho. Falei, sugiro você fazer isso, 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 deixar de fazer aquilo, aquilo outro. Bora. Ativei a mulher. E ela foi. Então eu fico bem dividida entre essas duas sensações. É, justo, mas o merecimento todo seu, né? Quem te acompanha de perto sabe. A transformação que você faz na vida das pessoas. Eu mesmo sou muito grata a isso. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que a gente até falou esses dias que eu fiquei por aqui e tudo mais, quando você atende mulheres que se descobrem bissexuais ou começam a se relacionar com outras mulheres e entender esse processo, né? Porque, querendo ou não, a sociedade dita um padrão, a gente é criada, mulheres muito mais velhas foram criadas sem ter, digamos, conseguir entender o que realmente acontece, sem essa educação. Exatamente. O que você acha como que elas se descobrem assim, começam a sentir isso? Conta pra gente esse processo um pouco, que é muito interessante. Olha, isso é muito interessante mesmo. 80% das mulheres que eu já atendi até hoje, ou mais, na verdade, uns 85%, são mulheres que se consideram héteros. E elas entram aqui ficando com homens e saem com um novo amor homem. Agora, existe uns 10% que acaba acontecendo. Eu tenho um exemplo de uma mentorada que encontrou na professora de balé dela, porque ela é dançarina, uma mulher incrível, e ela encontrou na professora dela uma paixão. E ela nunca... Eu já tinha perguntado pra ela se ela se reconhecia como bissexual ou com outras denominações. Porque eu também não gosto muito de ficar rotulando, né? Eu sempre digo, as pessoas, elas são afins de almas. Exato. E quem não tem esse preconceito, quem não tem esse gosto muito específico por uma genitália só, por um tipo de corpo só, pode muito bem se ver nessa situação de gostar de qualquer tipo de pessoa. Seja uma pessoa cis, seja uma pessoa trans, não importa. Então, eu sou muito aberta em relação a isso. Embora não seja o foco da minha mentoria, acaba que algumas puxam esse assunto comigo, outras eu puxo o assunto. E no caso dessa, ela sempre falava pra mim, Fê, eu sou hétero. Às vezes a gente tava conversando alguma coisa lá, porque eu sou hétero, não. E aí, de repente, aconteceu isso. E ela falou... Sabe o que é mais interessante, Fê? Eu não estava armada, eu não estava protegida, porque eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Com os homens, eu sempre vinha com uma rede de traumas e eu me endurecia e eu me deixava longe
emocionalmente da pessoa, me defendendo, me protegendo, pra não ser machucada. E com essa mulher, como eu tava com as minhas defesas nulas, eu acabei me pegando num grande emaranhado de amor recíproco. E hoje elas estão juntas. Então é super possível isso acontecer. E muitas outras mulheres que já chegam aqui estando com outras mulheres ou se reconhecendo como bissexuais, elas costumam me dizer que elas têm muito desafio com preconceito, porque no fundo elas têm preconceito com elas, porque elas foram educadas dessa forma, a referência delas é essa. Então elas acabam ficando à mercê dessa mensagem carrascas de si, essa mensagem de repressão da sexualidade, da própria sexualidade. Então, um trabalho muito lindo que a gente faz aqui com essas mulheres, eu digo porque somos nós duas, eu e ela, eu e cada uma dessas mulheres, a gente faz esse trabalho de autoaceitação. Porque quando elas conseguem se aceitar e se integrar com quem elas são de verdade, apesar dos outros, elas conseguem co-criar uma vida sem preconceitos, sem resistências. As pessoas da família acabam dissolvendo as resistências, elas acabam não enfrentando preconceitos quando elas saem para viverem a vida delas, vão pegar um Uber, por exemplo, com uma mulher que elas estão juntas, ou vão num bar, ou vão numa viagem. Porque é isso, a gente cria a realidade com base naquilo que está disponível dentro de nós. Então, se elas não se aceitam, elas vão atrair pessoas para não as aceitarem. E essas mulheres que não se aceitam, elas acabam atraindo muito mais cenários de preconceito do que essas mulheres que já se aceitaram, já se integraram e não sentem mais essa ambiguidade da sexualidade, do tipo, será que eu quero continuar nesse caminho ou será que eu quero me converter ou voltar a ser hétero para não sofrer com tudo isso? Então, é mais ou menos por aí. São esses dois cenários que são os mais majoritários. Muito legal. É muito legal ver essas histórias, né? E, Fê, me conta uma coisa. Qual a importância que você acha, eu pergunto até me envolvendo nessa questão, de depois dessas 7 semanas, né? Eu fui uma das primeiras a fazer o programa Renovação. Fiquei sabendo disso outro dia, não sabia também. Mas de nutrir, né? Ou às vezes continuar um acompanhamento depois de um tempo, pra gente poder recuperar alguns aprendizados, porque querendo ou não é inevitável, algumas coisas a gente esquece, algumas coisas a gente desaprende, às vezes a gente cura, né? Que foi igual ao meu caso, eu curei uma coisa que eu precisava curar, consegui sair daquele estado depressivo que eu tava quando eu te conheci, e hoje a gente tava até conversando que talvez eu precise rever alguns conceitos, assim, né? Precise de uma mentora, que eu já te considero minha mentora de vida, mas mesmo assim, precise de um amparo maior. E o que você acha disso? Passou uns 2 anos, passou um tempo, querer continuar esse acompanhamento para rever? Olha, muito linda a sua pergunta, porque quando você foi minha mentorada, creio eu que você foi a 10ª mentorada aproximadamente, e de lá pra cá eu percebi que muitas mulheres, mesmo depois de terem passado pela minha mentoria, elas chegavam no próximo nível de dificuldade. É um jogo, como se nossa vida fosse um videogame mesmo. A gente vai passando de nível e, por exemplo, quando você não tem nada de dinheiro, de repente você tem muito dinheiro, você tem que pedir ajuda pra administrar esse dinheiro, investir esse dinheiro. É a mesma coisa no relacionamento. Às vezes você não tem um relacionamento, de repente você atrai, você começa a nutrir, aí você vê mais um monte de coisa que você quer, assim, ajustar, melhorar, aprimorar, modificar em você ou no relacionamento. Né? O autoconhecimento é eterno, exatamente. Então, eu percebi isso também e por conta dessa demanda reprimida que estava acontecendo, eu criei a mentoria Florescendo, que é uma mentoria apenas para as mulheres que já passaram pelo programa Renovação nas 7 semanas e que foram para um próximo nível. Então, no seu caso, por exemplo, você tinha me procurado no programa para conseguir se recuperar de um término de relacionamento abusivo e conseguir ficar bem consigo. Depois que você conseguiu isso e conseguiu com maestria, porque o programa Renovação, ele tem esse objetivo de construir mulheres que são mestras de si naquele objetivo que elas estavam buscando alcançar. Quando você consegue isso, hoje, por exemplo, você tem essa demanda de querer viver um relacionamento. Então, você está apta a entrar na mentoria Florescendo, que é quando a gente revê alguns aspectos do programa Renovação e aprimora algumas outras ações para que você consiga chegar nesse próximo nível. Respondida a pergunta? Respondida. E muito obrigada. Linda.
Fê, agora eu queria fazer uma coisa muito legal. Eu vou te falar umas palavras. Todo mundo faz isso nas entrevistas, então minha criança interior tá adorando. Ah, amei. Vou te fazer Vou falar umas palavras e você me responde a primeira coisa que te vem na cabeça. Tá. Combinado? Combinado. Profissão. Amor. Amor. Tá, e o amor? Paz. Legal. Um sonho. Viajar. Uma meta. Família. Ai, meu Deus. Já me veio as crianças na cabeça. A paz e o sereno. Sim. Ai, lindos. Deixa eu pensar mais aqui. Que não estamos com um roteiro. Estamos fazendo da nossa mente. E do coração. E do coração sempre. Sempre. Ai, não sei. Não sei. Me conta, o que a gente falando de relações assim, conta pra gente de como que você cultiva e nutre a relação que você tem com a Fê. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente vê, né, eu acompanho de pertinho, porque as duas são muito minhas amigas, e eu acho muito lindo, eu já falei isso pra vocês, o jeito que vocês nutrem a relação de vocês. E como que foi esse processo de você enxergar que isso era necessário? Quando acontece, né? Porque as pessoas às vezes acham que tudo é perfeito, que não tem momentos de estresse, de discórdia. O que você faz? Um conselho, conta pra gente o que você aplica no dia a dia, na sua vida. Primeira coisa que eu tenho é criar um propósito inabalável de fazer esse relacionamento prosperar, ser abundante, de compromisso, daquilo que são os nossos valores ali que eu e a Fê construímos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é na base do diálogo, porque o diálogo, na verdade, ele fica muito no mental e ele é um propulsor de feridas. Então, eu não recomendo que um relacionamento seja nutrido pelo diálogo. Eu acredito sim que ele deve ser nutrido quando os conflitos acontecem através da edificação desses conflitos. Então, eu pego o conflito, percebo a fissura que existe nesse relacionamento, por que esse conflito começou e como é que ele pode ser resolvido. E aí a gente vai para a ação e divide as funções. Então essa ação ela é dividida em duas partes. Qual é a sua parte, qual é a minha? Simples, uma fissura, morar junto, casa. Eu recebi uma instrução de cuidar da casa, a Fernanda recebeu outra, minha mãe era uma, a mãe dela era outra, nossos pais mesma coisa. Então a gente tem costumes diferentes de tratar e cuidar da casa, e a gente percebeu que isso era um conflito. Para ele se tornar edificante, a gente teve que sentar e fazer um plano de ação. Inclusive tem um vídeo nosso no YouTube, Sendo Fernandas, que a gente fala sobre isso, porque é algo que é importante. Sentar para edificar o conflito, ao invés de deixar ele tomar conta, porque as pessoas geralmente acham que se não falam sobre tal coisa, ela não existe ou deixa de existir ou enfraquece, mas é o oposto. Se você não fala sobre algo no sentido de resolver e não de dialogar, você acaba deixando a história crescer dentro de você, da outra pessoa, e vira um elefante branco na sala da sua relação. Então, edificar os conflitos é uma das ações que a gente faz para nutrir o nosso amor, baseadas nesse propósito inabalável da gente ser encantadas uma pela outra, porque para mim o amor de fato só consegue expandir e crescer e fluir se tem encantamento. Sem encantamento, se você não se sente inspirada nas ações daquela outra pessoa, se você não olha para outra pessoa com zelo, com doçura, com vontade de querer bem para aquela pessoa, você não tem encantamento na relação, e a relação fica pobre, ela fica um solo árido, começam a se abrir várias veias, vários buracos, e aí o vento vem, leva a areia embora e os relacionamentos se desfazem. Então o encantamento é esse bálsamo que vai unir as intenções e as pessoas ali da relação. E para o encantamento acontecer, edificar os conflitos é muito importante, e também criar rituais para o casal, promover esse autoencantamento, né? Eu me encanto por mim na relação. Então a mulher que eu sou hoje dentro do meu relacionamento me faz feliz e me faz sentir orgulho de mim.
Então isso é muito importante. Eu tô encantada comigo dentro dessa relação e eu tô encantada com essa outra pessoa ali do lado. E por isso os rituais são tão emblemáticos, porque eles acabam trazendo o simples para a sofisticação. Um olhar no olho, em silêncio, escutar uma música juntas, fazer algo que nós duas gostamos em conjunto, por exemplo, cuidar da terra, da horta. Enfim, tem inúmeros exemplos, desde até algo muito simples, andar na rua de mãos dadas. Super simples, é um ritual de muito selamento desse encantamento. Então, é bem por aí. Muito legal. E de quinta-feira vocês têm um date, é isso? Verdade! Toda quinta Tem isso, toda quinta a gente tem muito um date. Legal. Porque a correria do dia a dia, às vezes, passa uma semana e a gente não teve a oportunidade de se degustar. E aí? Né? Como é que fica? Aí não é nutrir. E aí, o que vocês fazem? Vocês saem pra comer? Sim, a gente geralmente sai pra comer, porque é uma coisa que a Fernanda ama. E eu gosto de conhecer novos lugares, sagitariana que sou. Então, pode ser que a gente saia pra comer, pode ser que a gente vá numa peça de teatro, pode ser que a gente vá ao cinema, pode ser que a gente faça uma viagem pra algum lugar aqui perto. Depende muito, mas o mais comum, de fato, é aquele jantar romântico. Legal. Porque a Fernanda é peixes com peixes, né? Então, assim, jantar romântico é de praxe. É algo que é uma entidade dentro da nossa relação. Muito bom. Bom, o que importa é que vocês estão juntas, né? É. E Fê, a longo prazo, assim, daqui uns 5 anos, vai? Porque mais que isso também eu acho meio inviável as pessoas ficarem perguntando, de onde você se vê daqui 10 anos? 5 anos eu já acho muito. Eu também. Mas, daqui uns anos, assim, como você se vê? Quais são os seus sonhos? Se você quer crescer mais ainda nesse ramo, obviamente, né? Eu quero, sim, me tornar uma referência de usar a criança interior para a cura das relações, porque essa é a minha maior paixão, esse é o meu maior intuito nisso que eu faço. Então, pretendo viajar o mundo dando palestras ou fazendo eventos ou imersões, não sei ainda exatamente o formato, ainda estou testando aqui no Brasil alguns, e esse é o objetivo, unir pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, atrair e nutrir um amor real e recíproco e mostrar para elas o quanto não tem como fazer isso sem usar a criança interior a favor delas, né? Curar essas feridas emocionais da infância e resetar o modelo de amor que elas aprenderam, né, do 0 aos 13 anos. Muito bom. E me diz uma coisa, muita gente fala aquela frase que tudo começa no pai e na mãe, né? Você concorda com essa frase? Olha, eu acho que tudo começa no pai e na mãe até os seus 18. Depois dos seus 18 é você por si. Tudo começa em você. Tanto é que o Bruno Gimenez, que é um dos meus mentores, inclusive de prosperidade, é o meu maior mentor, ele diz que existe a família prata e a família ouro. A família prata é aquela que você não precisa mais ter contato. Você pode ver uma vez por mês, que são as pessoas maiores de 21 anos. E que, obviamente, não estão morando na mesma casa que você. Então, isso significa que a família ouro é aquela que você está começando a construir. São dos seus filhos e pets pra frente. E essa é a família que você começa, eu acredito muito, a partir dos seus 18. Então, com 18 anos, eu me considerava a minha família, olhando, né, nessa perspectiva. E agora, eu, a Fê e o Ericuli. Lindos. Que família, Brasil, que família. Ai, Fê, é muita coisa, né? Ficar fazendo perguntas, acho que eu já te conheço bastante, às vezes eu não sei o que perguntar. Mas eu acho muito legal, a gente conversou muito esses dias, né, que eu tava por aqui. E uma coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante, que as pessoas, né, as relações são muito importantes, mas as pessoas às vezes esquecem das outras relações, sem ser amorosa, né? De afeto que você vai construir uma família, mas das amizades também. Você acha que isso, de certa forma, você ter amigos de verdade, você cultivar amizades verdadeiras e recíprocas, influencia na hora de encontrar um amor real e recíproco? Você acha que essas coisas estão ligadas de certa forma? Com certeza, porque eu digo que o universo não separa
num saquinho com quem você se relaciona amorosamente no sentido romântico, com quem você se relaciona amorosamente no sentido familiar, com quem você se relaciona amorosamente no sentido de amizades, porque tudo são relacionamentos amorosos. Se for pra não ter amorosidade, nem é uma relação. Todo relacionamento é um relacionamento amoroso e, portanto, o universo enxerga a sua bacia de relacionamentos, todo mundo misturado. As pessoas que você convive da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, as pessoas com quem você tá desfrutando do seu tempo de amizade e, inclusive, profissionalmente também. As pessoas que você vai fazer happy hour junto depois do escritório. Então, o relacionamento que você nutre ou deixa de nutrir com essas pessoas, envia como mensagens pro universo. E é mais disso que você recebe. Então, se você aceita ficar num relacionamento abusivo entre amigas, isso é uma das coisas que eu mais vejo por aqui, amizades extremamente abusivas, disfarçadas de amizade verdadeira, BFFs e etc. Se você nutre isso na sua vida de amizade, você vai atrair isso na sua vida amorosa também. Então, tem tudo a ver. É um dos principais pontos. São relações, né? Como é que é a frase que você falou que que ela é fã de humanos, é isso? A Fernanda tinha uma frase no LinkedIn dela que era demais. Eu sou torcedora do time dos humanos. Muito boa. E precisamos nos relacionar, né? Criar laços saudáveis, por favor. Sempre. Sim, e assim, todo laço saudável cria mais magnetismo para você atrair mais pessoas e ambientes saudáveis. Quando você nutre um laço tóxico, que pasmem, tá? É o mais fácil de você nutrir, é um laço tóxico, porque é aquele que mais demanda de você muita energia, muito tempo, muita atenção, muito cuidado. Aquela pessoa que você não pode falar nada, porque a pessoa faz aquilo, a pessoa reclama. O famoso pisar em ovos. Exatamente. Relacionamentos que você pisa em ovos não são relacionamentos saudáveis. E aí, se você nutre esse tipo de relações, é mais disso que você vai atrair. É isso. Fê, acho que é isso. Meia horinha, mas... Maravilhosa! Amei essa entrevista! Foi bem simples, estava começando a me soltar agora, mas eu acho que a gente tem que discutir sobre outros assuntos. Vamos fazer parte 2. Igual a gente fez isso mesmo, ao longo da semana, falando de várias coisas. Porque a gente não para de falar duas sagitarianas, não dá certo. Não, dá muito certo, dá muito bom. Mas é isso, obrigada. E agora eu queria te fazer a pergunta final. Qual o conselho, além de, óbvio, faça um programa Renovação, qual o conselho que você dá para as mulheres que buscam isso, que às vezes têm medo de se arriscar, que não se priorizam e que, se não mudarem, né, se a chavinha não virar, não vai sair do lugar nunca, né? Qual o conselho? Eu digo uma coisa, que se o conselho resolvesse, ele não era de graça. Então, eu gosto de dar direcionamento, que é assim. Boa. Você vira e fala assim pra uma pessoa, vamos lá, você quer o quê? Então vai e faz isso aqui. E se não der certo, pode vir me cobrar o resultado. Então, o que eu digo? É muito bom ter mentora ou mentor. É essencial. Porque é muito desafiador reconhecer que você está numa ilha se você não sai da ilha. É muito desafiador. Se não me engano, quem escreveu isso foi José Saramago em A Ilha. Eu não tenho certeza se foi ele. Eu confundo todos os escritores brasileiros. Eu confundo muito ele com Jorge Amado, mas eu sei que esse livro não foi Jorge Amado que escreveu. Eu só sei que ele fala isso. Só dá pra gente enxergar a ilha quando a gente sai da ilha. É a mesma coisa, ser humano. Você só se desenvolve realmente, dá um salto quântico, principalmente na sua vida amorosa, nos seus sonhos, quando você pega alguém que tá indo por um caminho que você quer ir e fala, vem cá, você pode me ajudar com esse atalho? Você pode me mostrar onde é que eu tenho que virar, à direita, à esquerda? O que eu tenho que fazer? Quais são os perigos que eu posso enfrentar? O que eu preciso para enfrentar esse perigo? É que nem você ir acampar na floresta amazônica por 30 dias e não pedir conselho, direcionamento pra ninguém, não pedir mentoria pra ninguém, não perguntar nada pra ninguém, não estudar sobre os tipos de bichos que tem lá, o que você tem que levar pra se proteger, enfim. A mesma coisa quando você tenta fazer esse processo de viver um novo relacionamento que seja de amor real e recíproco sem pedir ajuda. Então, assim, não precisa ser pra mim, porque eu sei que tem muitas profissionais incríveis por aí. E a gente se identifica com as pessoas que têm que levar a gente por esse caminho. Nada é à toa. Então, se você se identificou comigo, agende uma sessão de descoberta gratuita lá no
link da bio do Instagram, porque a gente pode conversar melhor, eu te coloco em contato com a minha equipe para você descobrir se realmente aqui dentro do programa Renovação é mesmo o seu lugar. E se você quer, de fato, ser direcionada, mentorada por mim. Então, essa é uma opção que eu te dou. Outra opção é você procurar no Instagram, pedir para suas amigas que você confia, contatos de outras pessoas que conseguem te guiar com ações práticas. Porque o autoconhecimento não muda nada na sua vida. O que muda na sua vida é a autocura. E a cura se manifesta através de ações. Então, bora pedir para alguém te guiar em ações para você alcançar seu sonho e atingir seu objetivo. É isso. Muito obrigada. Gratidão, meu amor. Gratidão. Amei. Também. Beijos, amadas almas. Um beijo, Até gente. a próxima.